nós vamos poder dedicar esse tempo agora de orar nos salmos, ou orar com os salmos, porque nós estamos orando com os salmos. Cada culto de oração temos dedicado um tempo a olhar para a palavra de Deus, para essas canções, esses poemas, e deixar com que eles falem ao nosso coração, trazendo transformação à nossa alma, nos ensinando a orar. Então eu quero convidar você, tenha sua Bíblia em mãos e deixe aberta no Salmo de número 46, porque o Salmo 46, ele mostra algo extremamente atual para a nossa vida, para a nossa realidade, que diz: Deus é suficiente para nos proteger de tudo e de todos. Não há nada que Deus esteja limitado em proteger os seus filhos. Deus é suficiente para te proteger. Mas você, muito possivelmente, só entenderá essa verdade um dia, não hoje. Talvez você só vai entender essa verdade quando você enfrentar alguma crise na vida, aquelas crises do tipo: estou num beco sem saída, aquelas das quais nós não vemos nenhuma solução humana possível e o medo, com as garras afiadas, fincam na nossa vida e tentam nos dominar. Talvez nesses momentos, e só neles, é que você vai entender a profundidade do Salmo 46. Mas guarde-o em teu coração, para que o dia que esses momentos difíceis chegarem, você traga à memória a mensagem do Salmo 46. Como muitos dizem, e com muita sabedoria, quando a última coisa que você tiver for Deus, você vai descobrir que Ele era a única coisa que você precisava ter. Que verdade esplêndida e maravilhosa na nossa vida. E aí eu quero te fazer uma pergunta: você está enfrentando ou passando por alguma crise nesse exato momento da sua vida? Alguma dificuldade na área da saúde? Talvez no seu relacionamento pessoal, familiar, talvez no seu ministério, trabalho, estudos, ou mesmo alguma dificuldade nas suas emoções pessoais. Hoje, nesse exato momento, enquanto você me ouve, você está sentindo medo ou está inseguro por alguma coisa na vida? Se é o teu caso, eu tenho algo a te dizer. Eu não, a palavra de Deus. Deus é suficiente para te proteger. Eu não tenho dúvida disso. Erga uma oração de triunfo, uma oração de confiança. E sabe como você faz isso? Orando o Salmo 46. É para isso que ele foi composto, é para isso que ele foi escrito. É mais um dos salmos escritos pelos filhos de Corá. E ele é tão importante, a mensagem desse salmo na minha vida e na sua vida, que esse salmo impactou a vida do reformador Martinho Lutero. Lutero, depois de um debate que ele teve com os líderes religiosos da sua igreja, em que ele estava defendendo a sua fé diante daqueles homens, ele saiu do debate desgastado e com uma certeza no coração: ele seria morto depois de preso e torturado por aquelas pessoas. Ele tinha certeza que isso ia acontecer, que ele seria preso, torturado e depois morto de uma maneira extremamente cruel. É óbvio que Lutero temeu por aquilo. Lutero era só um homem como qualquer um de nós, mas ele não retrocedeu uma posição sequer na defesa do evangelho que ele tanto acreditava. Ao sair daquele debate, o que ele tanto temia aconteceu. Lutero foi capturado e sequestrado. Vários homens armados jogaram ele numa carruagem, cobriram a cabeça dele e saíram em disparada. Eu não acho que Lutero imaginou que ali seria o fim da sua vida. Eu tenho plena certeza que ele teve convicção disso, que tudo havia se acabado naquele momento.
No entanto, a beleza está que aquele sequestro não era uma obra do mal para ceifar a vida dele, antes era uma obra da providência divina para que Lutero pudesse defender a fé que ele tanto acreditava. Aquele sequestro era uma obra de um príncipe que o havia sequestrado para levá-lo até o castelo e ali protegê-lo para ele defender a sua fé. O Salmo 46, ele é tão importante que Lutero usou o corpo desse salmo, parafraseou esse salmo e escreveu um hino em cima da mensagem desse salmo, e não um hino qualquer. Em 1521, protegido de tudo e de todos dentro daquele castelo, Lutero produziu o hino que nós conhecemos pelo nome de Castelo Forte ou Fortaleza Poderosa, como está no original. O cantor cristão, no número 323, nos mostra a letra desse hino que Lutero compôs enquanto estava no castelo, refletindo no Salmo 46. Veja o que ele escreveu: castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. E ele clama: defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. E ele termina: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Dá até vontade, a gente canta quando a gente lembra dessa verdade. Diz a história que Lutero entoou esse hino pela primeira vez, quando ele recebeu a notícia de que 2 seguidores seus, 2 jovens, haviam sido assassinados por defenderem as doutrinas da reforma, bem como o amigo mais pessoal e íntimo de Lutero havia sido executado. Leonardo Kaiser é o nome dele. Exaltar a suficiência de Deus, exaltar a soberania de Deus e o cuidado de Deus em nossa vida é fundamental para enfrentarmos os desafios e ameaças da natureza, dos inimigos humanos, e são muitos, e também das potestades que estão em nossa volta. Exaltar a soberania de Deus é com certeza o maior remédio, proteção contra as doenças que estão o tempo todo a nos assustar em nossa volta. Deus nos protege de tudo, Deus te protege em todos os momentos, Ele nos protege contra tudo, contra todos, garante segurança, garante estabilidade nesse mundo instável e perigoso como nós temos. Tanto é verdade que nesse salmo que você tem em mãos, em 3 versículos, no 1, no 7 e no 11, o salmista faz uma declaração veemente, afirmando algo que eu queria que você afirmasse em seu coração. Ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. E se Deus está conosco, não há o que temer. Deus está com você, Deus está com a sua vida. Você pode afirmar juntamente comigo: o Senhor dos exércitos está comigo, o Senhor dos exércitos está nesta igreja, o Senhor dos exércitos está na minha casa. Você pode afirmar isso? Se você pode, por que não? Escreva para a gente, coloca no chat, diz aí: o Senhor dos exércitos está comigo, aleluia.
é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guarda. Creia nisso, creia nessa verdade. O Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso está com você nesse exato momento. Não importa onde você esteja, não importa como você esteja, Ele está aí agora. Você consegue sentir isso? Você consegue ter essa certeza no seu coração? Mesmo tendo muito pelo que temer em nossa volta, a mensagem de Deus é: não temas. Mesmo tendo motivos de sobra, não temas. O grupo musical Adoradores, eles têm uma música muito linda, que diz um trechinho dela assim: eu sou o Senhor, o Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus, eu sou a cura, sou o poder, eu sou o Amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz e trouxe salvação. E olha que lindo: conheço a tua dor e ouço o teu clamor, e minha destra não falhará. E o refrão dessa música: não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com a minha mão. Eu serei fiel. Não temas. Embora muitos teólogos e pregadores, eles afirmem que a palavra ou a expressão não temas existe 366 vezes na Bíblia, embora muitos deles digam isso sem qualquer comprovação, olhando para a palavra de Deus numa busca minuciosa, pelo menos 61 vezes encontramos esse termo. E se ligarmos a palavra ou não, a negativa, com o verbo temer, vamos encontrar outras tantas vezes. Mas seja como for, Deus, em todas as versões, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é nosso porto seguro, e a despeito da nossa fragilidade, e a despeito da nossa falta de fé, Ele nos protege sempre e para sempre, porque Ele é Deus. O salmista, ele mostra essa linda verdade. Nós vamos adentrar aqui ao salmo, um salmo curto, mas ele mostra que nós, povo de Deus, vivemos pelo menos duas situações ou ambientes inseguros e instáveis, e o primeiro deles é a natureza. A natureza pode ser muito perigosa. Os noticiários recentes que provam isso para qualquer um de nós: raios, tempestades, inundações, desmoronamentos, animais domésticos e selvagens, secas e tantos outros eventos ceifam muitas e muitas vidas todos os anos. Ao menor descuido, a tragédia acontece, e com ela a dor, e com ela o luto, e com ela o sofrimento. Escuta bem o que eu vou dizer para você que é filho de Deus e que está ouvindo essa mensagem. Eu e você, nós precisamos de proteção e de livramento de Deus contra a natureza a todo momento. Veja comigo o versículo 1 ao 3. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não importa o que aconteça em nossa volta, Deus é seguro, Deus é estável. Crer em Deus é a certeza de que Deus não muda, Ele não. Essa afirmação já vem logo no primeiro versículo do Salmo, e não é uma ideia teórica, não é uma informação que fica nos livros, mas ela é real, ela é prática. Deus não muda. Deus é estável, Deus é seguro, e Ele coloca em prática essa afirmação, agindo exatamente na natureza e nas forças naturais. Não importa, gente, a força
que os cataclismas possuam, nem a proporção dos eventos naturais em nossa volta, não importa, porque nada, nem ninguém é mais poderoso do que o nosso Deus. Ninguém, nada. Deus está acima de todos esses eventos. É Ele que manda a água, é Ele que faz secar a água, é Ele que segura as torrentes, é Ele que faz elas acalmarem, é Ele quem nos dá o sol, e é Ele também quem faz cessar os terremotos, segura as rochas e os montes em suas mãos, é Ele que nos dá as inundações, mas nada escapa ao controle absoluto de Deus. O que o Salmo quer te ensinar? Não deposite a sua confiança nos elementos da terra, nos mares, nos oceanos, nos corpos celestes. Não deposite a sua confiança nas coisas naturais, achando que nada nunca vai te abalar e que eles subsistem por si só e nos garantem segurança e proteção. Quando eles se abalam, ao menor sinal de abalo, a gente sabe o que acontece. A humanidade entra em pânico, a humanidade entra em desespero, e tudo o que eles percebem é a sua pequenez diante da natureza. Nós percebemos o quão pequenos somos, e a nossa vida se esvai em um mero segundo. Nós deixamos simplesmente de existir, porque nossa vida é um sopro. Mas Deus, só Deus, Ele nos garante segurança, nos garante estabilidade, Ele segura a natureza em suas mãos. Por isso que o salmista diz: Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é o nosso seguro presente, principalmente durante as tribulações e dificuldades da vida. Por que eu estou falando isso para você? Para que você se lembre, não hoje, mas no próximo susto, no próximo apuro, na próxima dificuldade ou desespero que você enfrentar. Eu quero dizer para você que Deus estará lá com você. É claro, se Ele for o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro pessoal. É o seu caso? Se ainda não, o que te falta? Clamar a Deus, entregar seu coração a Deus e deixar Deus ser o seguro da sua vida. Enchentes, terremotos, tsunamis, furacões, nada disso tem o poder de destruir a fortaleza chamada Deus, a fortaleza onde habitam os filhos do Senhor. Quer se sentir seguro? Permaneça na presença de Deus. Não se afaste dela, viva na presença de Deus o tempo todo. E se a tua Bíblia é uma versão um pouquinho mais antiga, ao final do versículo 3 aparece a palavra Selá, ou a palavra interlúdio, ou pausa, depende da tradução que vai estar lá. Palavra que significa de fato uma interrupção, uma parada, para que a gente medite naquilo que cantamos, naquilo que lemos, naquilo que oramos. Selá significa pare um pouquinho, pensa em tudo isso que você falou e analise, suspire e reconheça como Deus é grande, como Deus é poderoso. Depois disso, o salmista vai mostrar que vivemos também num ambiente em que a humanidade é perigosa, pessoas são instáveis, homens maus e ruins sempre estarão em nossa volta, principalmente em ano eleitoral, querendo nos enganar para ter nosso apoio. O salmista vai mostrar, primeiro dizendo, acompanha comigo o versículo 4 até o 7. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tenta perceber
o contraste que o salmista apresenta entre a vida daqueles que vivem sem Deus e daqueles que vivem debaixo da graça e da confiança no Senhor. Para quem está perdido nesse mundo, tempestades, cataclismas, avalanches, quando vem com força arrasadora sobre a vida dessas pessoas. Mas ao Filho de Deus, e olha que lindo, existe um rio cujas águas são tranquilas e refrescantes. Ao Filho de Deus, é essa percepção que ele tem das coisas em sua volta, o que não quer dizer que um Filho de Deus não enfrente esses problemas naturais, não enfrente calamidade pública e grave, e não perca também seu patrimônio em meio a tudo isso. Mas isso quer dizer, qual é a atitude que um Filho de Deus tem diante dessas tragédias? E a atitude de um Filho de Deus é de paz e é de confiança. Esse rio, se você pensar um pouquinho, ele relembra o rio no Éden, no paraíso perfeito da criação de Deus. Mas muito mais do que o Éden, esse rio está falando da nova Jerusalém, da cidade celestial. Esse rio está falando do céu, onde nós habitaremos com Cristo para todo sempre. Já parou para pensar nisso? Lá no céu, as águas são sempre tranquilas, as águas não nos causam medo, mas trazem alegria ao nosso coração. O céu compara essas águas tranquilas a um ambiente de paz e de paz eterna, como o céu é lindo. Como é lindo pensarmos na eternidade. O salmista disse que Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua igreja, da nova Jerusalém, como estava lá no passado no Éden, que ele mesmo criou. Deus sempre protegeu o seu povo, sempre nos guardou, e nada pode abalar um filho de Deus, porque Deus está no meio. Você já fez isso? Se não, quero desafiar você a fazer. Fale isso nas dependências da sua casa, fale isso na sua sala, fale isso no seu quarto. Deus está aqui no meio, fale isso, mas fale isso com certeza, porque onde um filho de Deus está, Deus está. Onde os seus pés pisarem, diga: Deus está aqui nesse meio, porque eu estou aqui e Deus habita no meu coração. Quando você entrar num hotel, numa hospedagem, ou em um lugar que não é a sua casa, mas você vai ficar um tempo ali, ao entrar, a primeira coisa que você deveria fazer é dizer: a partir de agora, Deus está aqui, amém. A partir de agora, Deus faz parte desse ambiente, porque eu sou filho dele e eu estou aqui, e isso gera proteção. Deus te protege, Deus te guarda, mas faça isso de todo o seu coração. Deus nos protege antes mesmo do dia começar. Interessante, na antemanhã, antes mesmo do amanhã, Deus já está nos protegendo hoje. Então eu queria que você se lembrasse de uma coisa a respeito de amanhã. Amanhã Deus já está lá te esperando, então relaxe e viva bem o hoje. Fique tranquilo, Deus já está lá cuidando de tudo. E quando você se levantar, Ele já tem misericórdia reservada para a sua vida. Por causa da presença de Deus, as forças naturais, potestades, pessoas, reinos, por piores que sejam, eles não significam nada. O verso 6 mostra que eles se dissolvem na presença de Deus. O simples sopro de Deus, eles deixam de existir. Aqui, doenças, problemas naturais, pessoas do mal, ainda são ameaças na nossa vida, de fato. Mas lá na Nova Jerusalém, lá no céu e na eternidade, nada eles poderão fazer a nós, até porque eles sequer existem lá. E o verso 7 faz aquela grande afirmação de todo o salmo, mostrando que Deus nos protege com a sua preciosa promessa, presença, como se Deus fosse um guerreiro divino, e Ele é o maior de todos, o Senhor dos exércitos, garantindo a proteção de cada um de nós.
O verso 7 termina com Selá, interlúdio. Pare um pouquinho, respira de novo, medita em tudo isso que você leu, em tudo isso que você orou, medita em tudo isso que você cantou. Você conseguiu entender a profundidade do salmo até aqui? Deixa eu traduzir para você. Deus está dizendo que Ele é o seu segurança particular. Deus está dizendo que Ele te protege com as suas próprias mãos. Você tem noção do que isso significa? Você tem noção da profundidade disso? Medite nessa verdade. E só depois, prossiga para o final do Salmo. Ele vai apresentar do versículo 8 até o versículo 11. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E o versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A citação dessa palavra assolações, como apareceu aí no texto bíblico, é para mostrar o quanto Deus é justo e já puniu tantas vezes o mundo rebelde, o mundo pecador, mas principalmente se refere ao dia do Senhor, ao futuro, à volta de Cristo, quando Ele vem buscar a sua igreja. É um chamado que o salmista faz ao nosso coração, para olharmos para a natureza a partir de agora e enxergarmos a tamanha força de Deus em meio a tudo isso. Quem consegue segurar as águas? Quem consegue segurar o vento? Quem consegue segurar a força de rochas que caem? Ninguém, gente. Isso é só uma demonstração pequena do quanto nosso Deus ele é poderoso. A ordem divina diante do sofrimento, da luta e do caos são duas, na verdade. Primeiro, aquieta-te, aquietai-vos, para um pouquinho, enxerga Deus em tudo e depois sabei que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que Deus está falando com letras garrafais para qualquer um entender? Ele está dizendo, diante das anormalidades da vida, filho, não entre em pânico. Filho, não entre em desespero diante das dificuldades da vida. E só existe um jeito de não fazermos isso. Não entrarmos em pânico, é reconhecermos a soberania de Deus por detrás de tudo. E aquela pergunta sempre boa de ser feita: quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus sobre a sua vida? Qual é o tamanho do seu Deus? O do salmista, nós sabemos, ele é maior do que simplesmente tudo. O salmo termina com o famoso Selá, no versículo 11, dizendo, não termine essa noite sem meditar, sem refletir em tudo isso que você leu, em tudo isso que você aprendeu. Faça uma reflexão sincera, respire fundo, suspire e medite em tudo que Deus falou ao seu coração. E eu termino dizendo para você, a mensagem final do Salmo, ela quer nos consolar em meio aos momentos difíceis. Consolar dizendo para você que tudo que você passe na vida, Deus tem propósitos eternos. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Deus está por detrás. Então eu te pergunto ao final, o que você está passando exatamente nesse momento da sua vida? Seja lá o que for, a minha dica, procure por Deus e o encontre, sabe onde? Aí, exatamente aí do teu lado, pois é aí que Ele está protegendo um filho dele. E ao perceber isso, alegre-se com a certeza, Deus é suficiente para te proteger, e proteger de tudo. Se você crê nisso,
Diga um amém do teu coração. E feche teus olhos. E eu quero orar com você, encerrando esse nosso estudo no Salmo 46. Deus, obrigado por essa certeza tão maravilhosa. A primeira é que nossa vida é frágil, que somos pequenos e completamente dependentes. E a segunda é que o Senhor nos criou assim e nos protege pessoalmente. Que privilégio, Deus, é viver debaixo da graça e da bondade do Senhor dos exércitos. Que privilégio, Deus, é a certeza de desfrutar da sua salvação e da tua presença na nossa vida. E te louvamos, ó Deus, pela mensagem do Salmo 46. O Senhor é o nosso refúgio, é nossa fortaleza, e queremos dizer isso de todo o coração. O Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é Senhor dos exércitos a guardar a nossa vida. E como é bom desfrutar dessa certeza de cada um de nós. Obrigado, Pai. Guarda-nos sempre em Tua palavra, protege-nos, ó Deus, de toda força do mal, sejam espirituais, sejam pessoas físicas, sejam forças da natureza, nos dê discernimento, sabedoria e nos protege, Deus, em todo tempo, em todo momento. Guarda-nos, Deus, dos adoecimentos, dos vírus, bactérias, de todo mal que tem afetado a humanidade. Protege Teu povo, ó Deus, faça com que vivamos sempre na fortaleza chamada de Sua presença, pois sabemos, ó Deus, que diante do Senhor nada temos a temer. E é com essa certeza que nós oramos, e oramos no nome de Jesus. Amém